Boa noite, pessoal. Boa noite. Um prazer falar com vocês mais uma vez. Estarmos em família e, acima de tudo, fortalecer a nossa fé, a fé da nossa casa e a fé da sua casa também, de alguma forma, né? É uma alegria, né, para nós podermos compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado, né, no nosso coração, daquilo que nós temos vivido. E de alguma forma que isso seja uma bênção, que isso seja uma flecha mesmo no seu coração, que isso seja uma semente plantada para que dê frutos. Amém. E eu quero desafiar você nessa noite, para que você, de alguma forma, se você acredita no Deus que você serve, se você acredita que você pode ser, de alguma forma, um canal, uma pessoa que pode estar transmitindo o amor de Jesus, chama algumas pessoas para assistir, compartilha com algumas pessoas, ou anota e depois tenta transmitir isso para alguém da sua família, da sua casa, algum amigo, que você possa ser um fator de multiplicação do reino de Deus, que você possa levar o evangelho da forma que você puder, tá bom? Então vai lá, compartilha esse link, chama alguém, fala para a pessoa se inscrever aí na página da igreja. O importante é que de alguma forma pessoas venham ser transformadas e casas venham ser mudadas através de Cristo Jesus. Amém? E é isso que é importante, né? Essas lives, isso que nós temos tentado levar de uma certa forma, é uma ferramenta a mais, né? Que nós temos tentado levar para dentro das casas aquilo que a gente já vive, né? Todos os pastores, todas as pessoas que têm feito parte dessas lives da comunidade Vida Nova, nós temos tentado passar um pouco para vocês daquilo que nós vivemos também, né? Da nossa casa, da nossa realidade, da igreja, dos dias que nós estamos vivendo, né? Então é algo que nós estamos compartilhando uns com os outros aquilo que nós vivemos. Acredito que a maioria das pessoas que estão nos assistindo já nos conhece, mas se porventura você não conhece ainda, eu sou o William, esposo da Sandra. Nós estamos aqui na região de São Paulo, né, capital, no extremo sul de São Paulo, e de alguma forma, pela misericórdia de Deus, nós temos aprendido e ensinado algumas pessoas a conhecer cada vez mais o que esse livro maravilhoso fez nas nossas vidas e tem feito. E nós temos, pela graça de Deus, muita alegria por termos sido tocados pelo amor de Jesus e nos sentidos acolhidos e adotados por um Deus e um Pai tão grandioso que transformou as nossas vidas. E hoje nós investimos muito do que nós somos e o nosso ar, a nossa vida, as nossas finanças, as nossas casas, os nossos filhos, para transmitir esse amor para outras pessoas. Nós estamos localizados na região de Parelheiros, né? É uma região muito amorosa, uma região que tem muita gente vivendo, né? Compartilhando até mesmo muitas experiências conosco e tudo. Então, essa região é uma região muito especial, né? Uma região que tem muita mata, né? Muito verde. Quem vem pra cá sempre respira um pouco melhor, né? É uma região muito gostosa. Eu costumo brincar com os amigos do serviço que aqui a gente vive e se movimenta desviando das flechas dos índios. Não é. Mas é brincadeira, gente. Aqui tem sim índios, mas vivemos numa tranquilidade e harmonia. Tá bem? Vamos compartilhar? A gente separou um pouquinho de um tema que é vida dentro dessa casa. Claro que, como pedras vivas, nós continuamos aprendendo, evoluindo, crescendo e amadurecendo, assim como Cristo nos pede, assim como o apóstolo Paulo nos ensina. Esta casa e esta família continua crescendo dia após dia. Então, nós vamos compartilhar um pouco com vocês. E é uma situação que ela é muito relevante e importante e que a gente sentiu no coração de falar com vocês. E seria o quê? Aquilo que é de mais relevante na nossa família. Como nós, ao longo desses 12 anos de casados e 15, 16 anos de fato convertidos, nós temos edificado a nossa casa ou edificado a nossa vida. Porque antes de casarmos, nós nos edificávamos, e um dos pré-requisitos para ser escolhido por essa maravilhosa esposa é viver o Evangelho, viver na presença do Senhor, buscar agradá-lo. Então, como nós conseguimos e estamos conseguindo edificar a nossa vida e a nossa casa em Cristo? Amém? Amém. É isso?
E de que forma, né? Como nós conseguimos e estamos tentando fazer isso? Como nós buscando o quê? Buscando Cristo. Foi fundamental buscar Cristo desde o início, buscar a presença de Cristo, certo? Na verdade, de fato é interessante a gente lembrar que nós estamos há um tempo caminhando, né, com Cristo, e todos os dias nós conseguimos descobrir algo sobre Jesus e nos descobrirmos em Jesus. O que nós somos hoje, nós não éramos lá há tempos atrás, né? E o que nós somos hoje ainda também não é nem a sombra do que Deus quer que nós venhamos a ser daqui para frente. Então vale lembrar que tudo que nós vamos compartilhar aqui com vocês, muitas vezes vocês vão falar ou vão pensar, nossa, como eles conseguem ou algo assim. Não é isso, né? Na verdade é Deus, e é porque nós decidimos um dia realmente segurar em Jesus e não soltar nunca mais, né? Nós cometemos diversos erros, né, desde que começamos a andar com Jesus, mas uma principal característica, uma principal chave talvez, foi a gente decidir segurar em Jesus e não soltar mais, independente do que aconteça, né? Perseverar em Cristo Jesus. Isso, e isso é o buscar Cristo, né? Hoje em dia nós temos uma evolução de buscar cada vez mais o Senhor, mas nós não começamos assim. Né? Foi bem difícil o começo em si, como é para todos, né? Mas o importante é que nós perseveramos. Então, buscar a Jesus, buscar a vontade de Deus para a nossa casa, isso é fundamental, né? Assim, isso é uma base, é um alicerce da nossa casa. E o ponto importante que a gente quer refletir é, além de buscar Cristo, para que a gente consiga edificar a nossa vida e edificar a nossa casa em Cristo, na pedra angular, que é Cristo Jesus, foi buscá-lo, refletir a imagem de Cristo na sociedade. É claro que nós tentamos, né? Porque Cristo é o ápice do ser humano, é o que de mais perfeito pôde estar aqui, e por fim passar esse Cristo adiante a outras pessoas. Essa é a essência da nossa vida, e é dessa forma que nós estamos edificando na rocha, né, que é Cristo Jesus. E aí, como a gente consegue, ou como a gente tem conseguido tentar buscar, refletir e passar adiante? Como, meu amor? Na verdade, na parte do refletir, né, como nós precisamos refletir a Cristo, mesmo não sendo perfeitos como Cristo, mas a palavra diz que nós somos cartas vivas, né? Então, assim, se eu sou uma carta, eu sou uma carta aberta, eu sou aquilo que eu sou, eu não tenho como mentir, né? Isso é refletir Jesus. O espelho, né? O espelho, né? E como eu acredito que da primeira coisa que vem, assim, né, na nossa mente, é o fato de nós estarmos realmente em comunhão. É o fato de eu aprender com você, você aprender comigo, seja onde a gente estiver. Eu acredito que a comunhão, ela é fundamental, porque a essência de fato você conseguir buscar Cristo, refletir Cristo e passá-lo adiante é mudar a nossa cultura. A cultura precisa ser movida. A nossa mente precisa ser transformada, trocada. Qual cultura é uma cultura importante para que a gente possa refletir Cristo? A cultura dos céus. O que é feito, como ele age, como ele pensa, como as escrituras apontam. Viver a cultura dos céus. Existe até um ministério, né, que é a cultura dos céus, se eu não me engano. E eu acho muito legal isso, porque de fato nós precisamos viver nessa cultura dos céus. Isso a banda também, né, discuta. Porque essa cultura, essa forma de viver, essa forma de agir, essa forma de falar, essa forma de se mover, precisa ser a dos céus e não a da terra. Porque quando nós andamos e vivemos como esse século, como esta terra, a gente não consegue edificar a nossa casa. Então, o ponto central do que nós vamos falar nessa noite é como viver a cultura dos céus, como refletir a cultura dos céus, como andar e se mover através da cultura dos céus. E o que é a cultura dos céus, William e Sandra? É as escrituras. É viver, andar, falar como ele andou. Como ele andou, como diz aquela música.
amar como ele amou, andar como ele andou, viver e falar como ele falou. Viver a cultura dos céus, né? Viver uma cultura, né? Se você para pensar em cultura, você pensa em padrões, você pensa em regras, você pensa em ensinamentos que foram passados de geração em geração, né? Quando você pensa em cultura, você pensa em algo que a minha tataravó fez, a minha avó fez, a minha mãe fez, eu faço, a minha filha vai fazer. Então é algo que passa de geração em geração, né? Uma cultura, para ela ser realmente uma cultura, ela precisa ser preservada, né? A história dela precisa ser preservada. E se você está em casa, uma princesa do Senhor, ou se é um pequeno jovem gafanhoto, eu não sei quem está aí nos ouvindo, mas talvez você deve estar pensando, pô, mas ela é muito legal. O William, o pai dele é pastor, a mãe dele também é pastor, trouxeram culturas dos céus, mas não é isso, cara, que a gente está querendo dizer. Você pode ser o primeiro da sua família. A Sandra, obviamente, ela tem exemplos, e eu conheço a família dela, e eu sempre falo para ela, cara, eu vejo pessoas na sua família que são mais maravilhosas do que cristãos, discípulos de Jesus de muitos anos. Porque são pessoas boas, pessoas genuínas, pessoas que fazem o bem sem se preocupar com as outras. Entendem o que eu quero dizer? Então não tem a ver com a sua família, mas sim tem a ver com a sua resposta pelo que você vê na sociedade. Você pode ser o primeiro a conhecer Jesus e fazer a cultura dos céus a partir de você ser o primeiro. O importante é você se mover, é você agir. E como a gente pode trabalhar dessa forma? Como a gente pode começar a viver a cultura dos céus? Como a gente pode buscar a Cristo para fazer essa questão da cultura dos céus? Mozinho, o que você acha? Aí sim vem o fato de estar em comunhão, né? Nós tínhamos anotado aqui, estudando juntos, o estar em comunhão, né? Mas primeiro vem a cultura dos céus, né? E aí o que o William disse, o fato da mãe dele ser pastora, do pai ser pastor e ele ser pastor. Ele porque ele decidiu um dia, mas não foi sempre assim, né? Ele não nasceu pastor e ele muito menos começou a viver o evangelho só depois que ele foi pastor, né? Muitas vezes acontece isso, depois que você recebe um título é que você começa a viver de fato o seu chamado, aquilo que Deus tinha para você. Não, nós vivemos isso antes de receber títulos, porque títulos são temporários, títulos são marcas, enfim, mas nós vivemos a cultura do céu muito mesmo antes de receber, né, esse título. Se você parar para pensar, eu cresci numa igreja maravilhosa, pessoas fantásticas, e de fato, a comunhão que a Sandra está falando, ela é fundamental, porque as diferenças podem te fazer crescer e conhecer mais a Jesus ou te afastar, depende de como você vê e de como você quer crescer. Mas eu vi vários exemplos negativos e não foi por eles que eu errei, por muitas vezes. Foi pela ausência de Cristo. Então, nós precisamos sim estar em comunhão, nós precisamos estar na casa do Senhor, para que dia após dia nós vamos conhecendo e prosseguindo conhecer a Jesus. A Sandra falou o exemplo da minha mãe. Imagine se os meus pais desistissem de mim quando eu decidi sair dos caminhos. Eles permaneceram em comunhão, mesmo com o filho perdido, eles permaneceram em comunhão porque os santos, os discípulos de Jesus, aquelas pessoas que compunham aquela igreja, davam força para eles e eles davam força para as outras pessoas. E eles continuaram orando, clamando, e hoje eu estou aqui, estudando e prosseguindo e vivendo e dividindo o evangelho com outras pessoas, multiplicando, né? Então, o ferro afiando o ferro. Eu e a Sandra, em comunhão, na casa do Senhor, as nossas diferenças fazem que nós venhamos a crescer. Um segundo ponto que nós podemos falar, qual que é, mozão? Deixa eu falar assim, meditar, né, na palavra, né, do Senhor. É que nós anotamos e isso é muito precioso, né? Quando você tira um tempo para estudar, para meditar na palavra de Deus. Né? Muitas vezes a semana, o dia tá tão corrido e você às vezes vem só aqueles versículos prontos do dia que já é alguma coisa, mas o fato de você parar um tempo e dedicar o seu tempo a meditar na palavra de Deus, né? Você dedicar um tempo, você tá entregando. O que é tão precioso quanto a gente entregar o nosso tempo para alguém?
né? Assim, se eu digo que amo, mas eu não dedico meu tempo para você, ou eu digo que amo, mas não dedico meu tempo para alguém, é tão frio isso, né? Assim, é tão distante. Mas quando eu digo que amo a Deus, né? E eu de fato dedico uma parte do meu dia para meditar na palavra dele, eu estou compartilhando com ele o meu tempo, né? E isso é muito precioso, quando a gente passa tempo juntos. E é a mesma coisa com Deus, né? Você meditar na palavra de Deus é você meditar, é você pegar, que seja um versículo, e você meditar, a pastora fala isso, você ruminar, e engolir aquilo, e aquilo não sair da sua mente, e você perseverar naquilo ali, porque você está meditando naquela palavra. Eu acredito que nós somos o que nós nos alimentamos. Se você só vê esportes, a sua cabeça pensa em esportes. Por isso que nós temos alguns amigos que, enquanto o jogo não acaba, ele não vem para a igreja, ele não sai do mundo de Oz. Se você só vê YouTube, a sua mente vai virar sobre os YouTubers. Se você não sai, só fica em jogos, você só pensa em jogos. Se só fica em novelas, sua cabeça só pensa igual novela. E nas escrituras da mesma forma. Eu tenho 2 exemplos. O primeiro deles é um grupo de estudo bíblico que a gente tem. E nós temos compartilhado, nós lemos, meditamos e mandamos o áudio, compartilhamos o que nós entendemos e ouvimos o que outra pessoa entendeu. Então eu edifico alguém e ele me edifica. E um outro ponto é a nossa filha pequena. Ela está estudando as escrituras e às vezes ela faz porque a gente pede, porque somos pais. Você vai ler. Então ela faz meio que a contragosto. Mas eu tenho o papel de ensiná-la. E ela lê e vem tentar falar comigo e explicar. Eu falei, não, o que você entendeu. Aí volta a ler de novo e vem repetir, não, o que você entendeu. E aí você vai vendo que ela está entendendo as escrituras. Porque ela está meditando, eu estou forçando ela a entender o que está escrito ali naquele texto. Ou seja, ela está aprendendo muito além do que pessoas ensinaram numa sala de aula. Ela está criando suas próprias referências bíblicas. Amém? E um outro ponto que nós separamos é tempo de oração. Quantas foram as vezes que eu estava ansioso, nervoso, preocupado com qualquer coisa, parei para orar, não porque eu queria melhorar, mas porque eu entendo que eu tenho que estar na presença dele, e eu melhorei, eu me senti em paz, eu me acalmei, eu voltei para o centro que é Cristo, eu voltei para entender quem ele é. A oração é muito especial, né? Na verdade, uma coisa complementa a outra, assim como a Bíblia, ela se completa, estar com Deus, estar com Jesus, ter uma vida com Deus, você vai sendo completo dia a dia, né? Nós vamos sendo aperfeiçoados, não somos perfeitos, vamos sendo aperfeiçoados, mas nós nos completamos em Jesus todos os dias. E isso também é o tempo de oração. Eu acho que essa é a chave, a oração é a chave para a resolução de vários problemas que nós temos. A Sandra e nós estávamos compartilhando juntos aqui antes, e nós falamos de situação que nós passamos por 2 situações bem complicadas com o terreno que a gente tem, que a gente está construindo, situações que a gente precisava resolver muito rápido, problemas graves, e nós nos mantemos equilibrados, porque nós temos o quê? Somos perfeitos? Óbvio que não. Somos superiores? Não. Mas nós estamos evoluindo dia após dia. Então nós paramos, pensamos, confiamos em Deus, falamos com o Pai, e Ele nos ajudou a resolver o problema com calma, com equilíbrio, sem brigar, sem discutir, sem ir para cima das pessoas, mas com equilíbrio. É importante isso, né? A oração traz isso. E a oração é você ter um tempo de conversa com Deus. E além desse tempo de conversa, é você ter um tempo de reverenciar mesmo, de saber que você depende dele para todas as coisas. Então, nisso, a oração nos fortalece muito. Quando vem uma determinada situação, como aconteceu e acontece sempre, rotineiramente, em todas as famílias, a nossa primeira reação, né, a gente estava até conversando sobre ação e reação. A nossa primeira reação não foi criticar, não foi murmurar, não foi desejar nada para ninguém. A nossa primeira reação foi falar com o Pai. Amém. Foi falar, Deus, o Senhor nos deu, né? O Senhor está no controle disso. Então nós não vamos ser envergonhados, nós não vamos... É um sonho que nós temos. O sonho é construir uma casa, é ter um lar, né, para viver. Então, e quando de repente vem uma notícia e te abala sobre esse sonho, você fica, poxa, peraí, só que o seu tempo de oração, o seu tempo de meditar na palavra,
te faz ter uma segurança no Pai, que você consegue entregar aquilo para o Pai sem se preocupar. Sim. Então, essa paz que nós estamos buscando a excelência em Cristo Jesus e estamos tentando trazer essas dicas para vocês. Então vamos lá pensar, como buscar Cristo? Voltando ao princípio, porque eu sei que as mulheres elas conseguem ir numa linha imaginária e junta pontos, mas os homens eles são mais em caixas. Então como buscar Cristo? Nós trouxemos aqui, estar em comunhão com os irmãos, na coletividade, nos cultos, nas células, numa casa, comunhão, um ajudando o outro, ferro afiando ferro, meditando nas escrituras, estudando, estar meditando, ruminando, estar envolvido. E por fim, tempo de oração, tempo de comunhão com o Pai, se realinhando, acalmando o seu coração. Aí vamos para o segundo ponto, como refletir Cristo. Não tem como refletir, não tem como transparecer se nós não amarmos a Deus. E esse amar a Deus tem alguns pontos, que é reconhecer a sua grandeza. Entender que Ele é o Criador de tudo. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele nos fez e é Ele que derrama a sua graça, o seu amor sobre nós. Entender esse princípio é fundamental. Reconhecer, né, Deus, temer a Deus, né? Reconhecê-lo é você saber que você está abaixo dele e que ele está acima de todas as coisas, né? Reconhecer Deus em todas as coisas, tanto na alegria quanto na dificuldade, quanto na tormenta. É você reconhecer que ele está ali com você, que ele é soberano, que ele está acima de todas as situações, que nada do que eu possa fazer vai mudar alguma coisa, mas que ele sim tem o controle de todas as coisas. Reconhecê-lo e diariamente em todas as coisas que fazemos, né? Estar contente com todas as circunstâncias, porque às vezes nós estamos num momento difícil, o Senhor está te impulsionando para um crescimento e a gente patina. A gente, grandes momentos das nossas vidas que nós evoluímos foi como nós não desistimos, nós perseveramos. Só que a grande maioria das pessoas se encontra com um problema, se encontra com uma tribulação, se encontra com uma dificuldade, desiste, foge. Está com um problema no trabalho, abandona o trabalho. Está com um problema na igreja, abandona o ministério. Cara, o Senhor nos chamou para a excelência, para honrá-lo, para resplandecer a tua glória aqui na terra. Estou com um problema com a Sandra, eu vou sentar e vou conversar com ela. Eu estou com um problema no trabalho, eu vou sentar e vou conversar. É entender o que o nosso Deus é para nós e nós honrarmos ao Deus que nós temos. É nós nos entregarmos como sacrifícios vivos. Nós temos que lembrar que somos os seus reflexos. Ah, pastor, hoje eu tive um problema no trabalho ou no trânsito. Calma. Entenda que você resplandece Cristo, se entrega. Mata as suas vontades por amor a um Deus mais poderoso. Amém? Se toda vez que eu tiver um problema com alguém, isso vai refletir na minha vida espiritual, ao ponto de eu abandonar a Deus, ou abandonar o ministério, ou abandonar a relação com aquela pessoa, eu vou viver num mundo sozinho. E Ele não é Deus. Ele deixa de ser o Deus. Exato. Se Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, nós precisamos entender que Ele é sobre tudo. E aí, para que você entenda a grandeza de Deus, você precisa amar o seu próximo, que é o segundo ponto. Amar as pessoas. E aí vem uma dica que é fundamental. E no começo eu tive muita dificuldade com isso. Antes de eu querer amar as pessoas, eu preciso amar os de casa. Então, às vezes eu vinha, tratava as pessoas na igreja super bem, chegava em casa, não tinha paciência com a Sandra, ou não tinha paciência com o Lucas, ou não tinha paciência com os meus pais. E aí o Senhor começou a trabalhar dentro de mim, porque as Escrituras elas apontam para você ter paciência, para você amar os de dentro. Então, às vezes não, peraí, como eu posso amar os de fora e não amo a minha esposa? Então, aí é uma hora que você começa a trabalhar dentro de você. Independente de quem é a sua família, ou quais são os integrantes, a sua prioridade é amar, e não é amar, tipo, eu amo a Sandra. É mostrar suas ações de amor. É mostrar, eu até brincava com ela hoje, pô gata, fala alguma coisa aí que você não me pediu que eu não fiz, e ela ficou, e passou calma, e passou uma hora, passou duas, e ela inquieta, e ela desesperada, e ela se remoendo. Aí ela achou uma coisinha lá no fundo, ó, tá vendo? Isso aqui você não fez ainda. Eu falei, calma gata, vou resolver. Por quê? Não tem como eu amar minha esposa e não fazer nada. Eu te amo. 3 tapinhas. Ela adora fazer 3 tapinhas em mim. Não, cara. Amar os de dentro é cuidar, é se importar. E às vezes o amar e se importar é dizer, eu discordo. Eu até estava brincando com o Lucas, que é uma das pessoas que eu mais amo, e uma das formas de amar foi falar, filhão, vai de ônibus. Não dá pra ir de Uber toda hora, porque senão eu vou criar um monstro pra sociedade,
Um adolescente só anda de Uber? Não. Amar em alguns momentos, não, lindão, agora é hora de você ir de ônibus. Tá bom? É importante para o seu crescimento. E às vezes não. Agora você alivia, porque amar, às vezes você precisa discordar em amor. Amém? Amém. É muito interessante isso, né? Você, principalmente os da família, né? Todos os anos, eu sempre, em algumas datas, né, especiais para algumas pessoas, de aniversário, eu sempre faço um bolo para alguém, ou um mousse, ou um almoço, enfim, alguma forma, né? Não porque eu quero fazer, enfim, mas sim porque, além de eu gostar realmente de presentear, existe isso, né? Essa honra das pessoas. E esse ano, o Senhor colocou no meu coração, na verdade eu parei para pensar, né? E falei com Deus, falei, poxa, né? Existem pessoas que foram tão fundamentais na minha vida para eu estar aqui hoje, né? E eu, assim, eu fiz bolo quando eu morava junto, que é o pessoal da minha família, que eu morei com a minha tia, né? Que são minhas primas Jaqueline, a Cristina e o meu primo Zezinho e a minha tia Graça. E eu, né, enquanto morava com eles lá na minha época de adolescência, né, eu fazia um bolo, fazia alguma coisa para eles. Desde que casei, fizemos um café da manhã, né, para todos eles lá em casa, assim que casamos, e nunca mais fiz, né? Não que sempre apareci, sempre, né, demonstrei meu carinho de uma outra forma. E esse ano, o Senhor colocou no meu coração, não, faz alguma coisa por eles também, né? E no dia do aniversário de cada um, eu fui, né, eu estou falando de cada um porque o último foi agora essa semana, né, que foi o Zezinho. E eu levei uma lembrancinha, um presente, algo que eu fiz para eles, né? E como foi precioso para mim esse tempo lá. Só que eu estava honrando pessoas que cuidaram de mim quando eu era adolescente, né? Assim, então, muitas vezes, nós nos esquecemos. Isso tem a ver com a cultura também. Sim. Porque nós começamos a lembrar tanto, amar tanto somente as pessoas que estão ali no nosso convívio todos os dias, né? Que é muito legal, que faz parte da nossa amizade, mas muitas vezes nós esquecemos de quem nos passou uma cultura, de quem nos ensinou respeito, de quem nos ensinou valores, de quem nos ensinou a obedecer, né? Que nós aprendemos, eu aprendi pelo menos obediência muito antes de aprender a ler a Bíblia, né? Minha tia sempre me ensinou muito bem, a minha mãe sempre me ensinou muito bem. Sim. E esse ano, no aniversário deles, eu fui lá, né? No aniversário de cada um. Mesmo sábado foi o aniversário do meu primo, e eu passei o dia inteiro na igreja por conta da rede. Quando deu 10 horas da noite, eu acho, eu fui na casa dele, né? Ele nem tava esperando, eu abracei, foi tão gostoso pra mim, tão precioso, honrar a vida dele. Pra mim foi importante. E isso é a cultura dos céus. E isso precisa ser os nossos modus operantes, não do evangélico, não do cristão, do seguidor de Cristo Jesus e de Deus. Vou dar um exemplo que está na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 12. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do amor, do nosso amor por vocês. Ou seja, o amor para com todos. Resplandecer o amor para... Ah, mas vocês amam sempre todos. Claro que não, estamos em evolução. Esse momento com vocês não é para mostrar existem pessoas perfeitas e vocês. Não. Uma família, irmãos, discípulos de Jesus, uns ajudando os outros. Então é isso, amar os de dentro. Um outro ponto, amar os da fé. É importantíssimo nós amarmos os da fé, cuidarmos. Quantas vezes somos amados e cuidados pelos irmãos da fé? Uns vêm aqui, traz café, traz queijo, traz doce, traz bolo. A gente aqui ganha um monte de coisa. Teve um aniversário aqui, teve uma hora que não tinha um monte de colocar na geladeira. Parecia a casa da... Parecia qualquer coisa. E a gente, ao mesmo tempo, tenta, por amor, não porque queremos algo em troca, mas porque nós entendemos que essa é a essência do cristianismo. Nós sempre retribuímos e não vamos ficar esticando porque entendemos que o que nós damos com uma mão, a outra não precisa saber. Mas isso, quem sabe, os que estão ouvindo que sabe que isso é uma verdade em nossas vidas. Um outro ponto também importantíssimo para que a cultura dos céus esteja em nossas mentes é amar até aqueles que nos fizeram mal. E isso, de onde vocês tiraram isso? Está nas Escrituras.
amar até quem te fez mal. Já aconteceu conosco várias situações. Já aconteceu um querido amigo acabou entrando em casa sem a minha presença, minha esposa dormindo, e o Senhor cuidou de nós, a minha esposa conseguiu trancar a porta rapidamente, mas o Senhor cuidou. E a minha reação, obviamente, é de qualquer outra. Eu fiquei muito transtornado. Mas o Senhor ministrou o meu coração. Eu fiquei com dó da pessoa, porque precisava e precisa do Senhor Jesus. E hoje eu não tenho mágoa, tratei bem, sempre trato, já fui fazer visita, porque eu amo a vida. Sou melhor de forma nenhuma, porque em outras áreas eu não consegui vencer naqueles momentos. Mas o que eu quero dizer é, mesmo pessoas que nos fizeram mal, nós tentamos fazer o bem, nós tentamos ajudar, nós tentamos amar essas pessoas. Amém? Às vezes é mais fácil nos afastar, né? E nem orarmos pelas pessoas que acabam de alguma forma nos afetando ou nos fazendo mal. Muitas vezes Deus quer nos ensinar alguma coisa, né? Principalmente a não desprezar as pessoas. Sim. Às vezes pode ser até dentro da igreja, eu não sei se você está numa igreja evangélica, se você está numa igreja católica, não importa. Às vezes dentro da igreja, algum irmão ali na igreja te fez mal, ou você acha que te fez mal, ou te olhou torto, e você evita aquela pessoa, e você não fala com aquela pessoa, ou você tem ranço. É necessário entender que a cultura dos céus, ela é muito além disso. É você sentar, matar o que está dentro de você, porque obviamente o problema também está dentro de você, e ajudar a agir, amar essa pessoa como ela merece, tá bom? E por fim, nessa questão de amar a todos, não podemos esquecer de amar os desconhecidos. Independente de quem é, precisamos amar, precisamos de alguma forma, não é fácil, ajudar. Mesmo aqueles que não têm condição nenhuma de te retribuir, como as Escrituras nos ensinam. Fazer o bem, principalmente para quem não pode te retribuir. Porque fazer o bem para quem vai te devolver é legal, mas não é tão grandioso. Agora, grandioso mesmo é você fazer o bem para quem não tem condição nenhuma de te retribuir. Amém? Dar algo a quem não consegue retribuir. Amém? Isso é o amor, né? Amém. O amor é você entregar, né? Você se entregar sem esperar nada em troca. Ou seja, você se entregar para alguém que não pode te retribuir, não vai poder cuidar de você naquele momento, não vai poder fazer nada por você, mas você está entregando algo para aquela pessoa, né? E o último ponto que a gente queria falar é sobre compartilhar a fé. Então vamos lá, a gente falou um pouco sobre o quê? Buscar a presença de Deus, estudar, crescimento, buscar Cristo. Em seguida, nós falamos o quê? Falamos sobre comunhão, né? Em seguida, amar, viver essa cultura, compartilhar, ensinar e por fim agora transmitir. E se você para analisar a vida de Cristo, passar adiante, ele estudou, ele edificou-se, ele cresceu, depois ele foi para o deserto, ele se estruturou, e depois ele ensinou os discípulos, ele curou, ele amou, e por fim ele foi transmitindo, ele deixou discípulos. E eu acho que a cultura dos céus, ela precisa sempre apontar para Cristo. Se a vida de Cristo foi dessa forma, nós precisamos a vida dessa forma também. E como compartilhar? Você pega nas Escrituras a vida de Jesus, no próprio final ele fala, pessoal, agora façam discípulos, ensine-os como eu ensinei vocês em todas as nações. Você pega a vida do apóstolo Paulo, ele saiu de cidade em cidade, edificando vidas, transformando vidas. E nós não podemos ser diferente. Seja você fazendo uma nova geração dos seus filhos físicos, dos seus netos, ou dos seus filhos espirituais, ou dos discípulos. O importante é transmitir a mensagem. Uma geração anuncia outra geração, que anuncia outra geração. Né? Isso é muito legal, né? Tem um salmo que eu separei, eu gosto muito de ler salmos, e aí tem o Salmo 34, eu não vou ler o inteiro. Mas no Salmo 34, versículo 11, diz assim: venham, meus filhos, e ouçam-me. Eu os ensinarei a temer o Senhor. É um salmo que Davi escreveu, e ele está dizendo que venham, meus filhos, e ouçam-me, e eu vou ensinar vocês a temer ao Senhor. Né? Aqui nós vemos uma cultura passando de geração em geração. Eu acredito que grande parte do problema que vivemos hoje nas gerações que estão vivas, e não quero aqui ficar dizendo, a geração do meu avô era melhor, do meu filho é melhor, porque isso é só jogar a culpa para alguém. Eu acho que a geração do meu avô tem culpa, do meu pai tem culpa, a minha tem culpa, dos meus filhos tem culpa. Tanto bom quanto ruim. Eu acredito que o motivo de
grandes tormentas que temos vivido na sociedade é essa ausência de transmitir de geração em geração princípios corretos, princípios bons, onde corretos à luz das Escrituras, porque o que pode ser correto para mim não é correto para outra pessoa. Então, não estou querendo dizer aqui que só a minha forma de ver é a certa, mas quando você analisa as Escrituras, transmitindo de geração em geração, pessoa a pessoa, ou seja, eu aprendi com meus pais e passo para os meus filhos. Eu aprendi com os meus pais na fé e passo para os meus filhos na fé. Se você é o primeiro da família a conhecer Jesus, transmita para os seus filhos. Não jogue para um professor, não jogue para a igreja. Ensine a palavra. Transmita para os seus filhos. Discipular. Voltando. Cristo, ele capacitou-se. Ele estava ali buscando, vivendo em comunhão com os seus discípulos. Ele meditava nas Escrituras. Ele falou muito sobre isso. Ele passava em tempo de oração. As Escrituras nos ensinam isso. Depois, ele amou pessoas. Ele saiu curando, transformando, restaurando, mudando a história daquela região. Se você para e analisa, aquela época, as pessoas elas queriam estar perto de Cristo e dos seus discípulos. Hoje, pelo fato da cultura dos céus não estar forte na igreja evangélica ou na igreja católica, pela cultura dos céus não estar forte nos nossos dia a dia, as pessoas não querem estar perto de nós. Ah, aquele crente não, aquele crente é chato, ele é insuportável, ele tem uma roupa de crente, ele fala como crente, se porta como crente, mas é insuportável. Algo está errado. Algo está errado. Por quê? A cultura dos céus não está forte nos discípulos de Jesus nos dias de hoje. As pessoas precisam querer estar perto de nós. O rio de água viva precisa fluir das nossas vidas. Algo está errado, porque a cultura dos céus não está forte nos nossos dias. Então, para que nós possamos compartilhar, transmitir, discipular, nós precisamos viver Cristo. De que forma? Estando, buscando, aprendendo, amando e compartilhando. E a gente queria finalizar com um texto muito especial que está também no livro de 1 Tessalonicenses. Você pode ler na sua versão. 1 Tessalonicenses 5:12. E aqui é um pai na fé, um discipulador, um exemplo para a sociedade, transmitindo as suas últimas instruções para filhos queridos. Transmitindo as suas últimas instruções para pessoas que ele amava. Passando uma cultura. Passando uma cultura adiante. Irmão, 1 Tessalonicenses 5, do versículo 12 em diante, tá? Diz assim: Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham em prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma do mal. E agora, que o Deus de paz os torne santos em todos os aspectos e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. Amém. Cara, que texto perfeito e pleno. Como um pai espiritual compartilhando de geração em geração. Olha o início. Vivam em paz uns com os outros. É uma realidade. Então, precisamos orar e pedir a Deus essa paz nas nossas casas, essa paz em todo lugar que nós vivemos. Exortamos a vocês, irmãos, que advirtam os ociosos. Então, quando você vê uma pessoa que você ama, que está ocioso, parado, sem fazer nada, olha os ensinos. Precisamos exortar em amor. Conforte os desanimados. Muitas vezes tem um desanimado na sua casa, na sua família, na igreja, e você pisa mais nele, mas não. As Escrituras, o apóstolo Paulo está dizendo, conforte. Fortaleça essa vida. Auxiliem os fracos.
aquele que está com dificuldade, nós precisamos auxiliar. Seja pacientes com todos. Ter paciência, calma, mansidão. Nem todo mundo tem o mesmo ritmo que você. Precisamos ter essa paciência. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Te fez mal, ame essa vida, como exemplo que nós demos aqui um pouco antes. Sempre sejam bondosos uns com os outros. Alegrem-se sempre. Cara, às vezes você chega para trabalhar com uma cara de bravo, porque brigou com a esposa, brigou com o cachorro, porque furou o pneu do carro. Às vezes você chega na igreja e está emburrado. As Escrituras pedem, alegre-se sempre. Isso não é você ser hipócrita, isso não é você ser mentiroso, é obedecer às Escrituras. Tá ruim em casa? Alegre-se, as pessoas ao seu redor não tem nada a ver com isso. Nós temos um exemplo, né? A própria minha sogra, né? A pastora Vera, independente da situação que ela esteja vivendo, né? Ou de alguma coisa que aconteceu, ou que talvez tenha acabado de acontecer em casa, ela sempre chega com um sorriso, né? Ela sempre chega irradiando a presença de Deus, independente daquilo que está se passando dentro dela, né? Então é um exemplo para nós. Sim. E é um exemplo para mim a ser seguido. Então, independente, né? Estar contente em todas as situações. Ele fala justamente sobre isso, porque no 17 ele fala, orem continuamente. Então, se você está irado, se falta paciência, se falta amor, ore, peça a Deus. Isso é libertador. E dê graças em todas as circunstâncias, que é o que a Sandra falou. Tá difícil, às vezes você tá num perrengue, dê graças a Deus. Porque se ele dá a honra de você estar vivo, é porque ele entende que você consegue passar. E por fim, não apaguem o Espírito Santo. Precisamos viver buscando a presença do Espírito Santo. Queridos, nessa noite, o nosso sonho é que você lembre a importância de trazer a cultura dos céus para a sua vida, para a sua casa, para a sua geração e para a geração dos seus filhos e filhos e filhos e dos filhos. Porque a cultura dos céus é a única coisa que pode edificar a sua casa, é a única coisa que me faz amar a minha esposa, independente do que ela faça, e dela da mesma forma. É isso que vai trazer paz. É a presença de Deus com a cultura dos céus. Ela precisa habitar na sua casa. Nós vamos rapidamente deixar um louvor de fundo, orar pela sua vida, pela nossa casa, pela nossa família, quando eu digo nossa família de Cristo, e que esse final de semana seja um final de semana maravilhoso para você. Amém? Amém. Que essa palavra possa ter entrado no seu coração, né? Assim, como o William falou, como eu tentei falar, né? Daquilo que o Senhor tem. Não deixe apagar, né? A cultura dos céus. É nossa responsabilidade. Como o William falou, não é culpa. A geração raiz, a geração Nutella, não tem nada a ver com isso. Né? Tem a ver com o que nós estamos fazendo, de passar a cultura de Deus, de passar os ensinamentos, de ensinar os nossos filhos a temer ao Senhor todos os dias. Pode aumentar aí o som. Bastante. Passe isso, né? Passe a cultura dos céus enquanto você tiver vida.
nós tua morada. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo teu poder, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu carinho, Pai. Nós não somos nada sem o Senhor. Só a tua graça nos basta. O único motivo de estarmos vivos é pelo Senhor. E é o Senhor quem edifica as nossas casas. O Senhor, aquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que o Senhor nos transmite, aquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado, é tudo pelo Senhor. Pai, se estamos vivos e permanecemos vivos, é para a Tua glória. Que o Senhor fortaleça a nossa casa, fortaleça a nossa família, fortaleça a nossa comunidade. Que o Senhor vá na casa de cada irmão que está assistindo, que o Senhor ministre a vida deles, o coração deles, a casa deles. Há irmãos que estão assistindo que precisam de um milagre, de que pais, mães, filhos venham se converter, que venham conhecer o teu amor, o teu carinho, que o Espírito Santo entre em cada casa, em cada lar, ministre, os transforme, os restaure em nome do Senhor Jesus Cristo. Há alguns irmãos que estão enfermos, que o Senhor traga a cura, Senhor, em nome de Jesus. Há pessoas que precisam evoluir na fé, amadurecer, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça. Existem pessoas que estão em conflitos com outros, que têm problemas de relacionamento. O Senhor nos ajude a vencer e transmitir, e que possam vencer essas áreas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que cada casa, cada lar que está ouvindo esse tempo em comunhão, que possa ser transformado e restaurado em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que de geração em geração, vida após vida, o Seu nome seja glorificado, transmitido, restaurado em nome de Jesus. Pai, para a Tua honra e para a Tua glória nós estamos aqui nessa noite. Que o Senhor fortaleça a nossa casa, a casa dos nossos irmãos. Pai, nós também clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo por toda a programação da Tua casa, que venha edificar vidas, lares, histórias, famílias, em nome de Jesus. Que o Senhor possa ministrar. Também clamamos, Pai, pela rede de jovens e adolescentes, que será no mês que vem, a noite dos juntos, no mais um, que vidas venham ser transformadas e restauradas em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós te agradecemos por tudo, porque o Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é fiel, e nós te amamos, Pai, nós te amamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado por tudo. Amém. Como é especial, né? Realmente a gente compartilhar, então nós gostaríamos realmente que você pegasse essa palavra e que você passe adiante a cultura de Deus, a cultura dos céus, a cultura de Jesus. Passe adiante, depende de nós para que essa cultura não se enfraqueça. Com o passar dos anos, as culturas enfraquecem. Depende de nós colocar temor no Senhor no coração dos nossos filhos. Depende de nós. Não olhe para o seu filho adolescente que está em casa, para o seu filho jovem como um caso perdido. Não. Perdido é o jeito que você está olhando para ele. Ou para os seus pais, né? Ou para os seus pais, ou os pais para os filhos, né? Toda essa relação depende de nós passarmos a cultura dos céus, a cultura de geração em geração. Não deixe essa cultura morrer, não deixe o temor do Senhor se acabar, a reverência, o respeito aos mais velhos, a dedicação na casa de Deus, sabe? São princípios tão valorosos que nós vamos nos esquecendo com o passar do tempo, né? Essa pandemia nos mostra muito isso, né? Como éramos antes e como vamos ser depois. Nós precisamos ser muito melhores do que começamos. Amém. Refletir essa cultura. Se você está entrando agora, se você está conhecendo ou tem interesse, colhe em alguém mais experiente. Não aquele que te diz o que você quer ouvir, mas aquele que diz aquilo que você precisa ouvir. Colhe em alguém mais maduro, seja seu líder. Se você não tem líder, procure, escreva aí no Facebook que o grupo, a equipe de acompanhamento vai te direcionar. Colhe em alguém, aprenda. Se você já conhece, está aprendendo, evolua, medite, estude, busque, ore, não apague o Espírito Santo e depois comece a agir. Não seja apenas um cristão conhecedor das Escrituras, mas um cristão que conhece e que age.
que é alegre, que está sempre alegre, que está sempre contente, que está amando o próximo, mesmo em momentos difíceis, amando o seu próximo. E por fim, aqueles que conseguem, que estão amadurecendo, ensine, transmita, viva a cultura dos céus. É possível. Foi isso que libertou a minha vida, libertou a vida da minha esposa, que nos uniu e que nos mantém casados, fiéis, juntos até o fim. Eu saio de casa pensando como eu posso fazer para fazer minha esposa feliz mesmo à distância ou quando eu voltar. Da mesma forma a vida dela. Eu saio, às vezes eu recebo uma mensagem, você está bem, como você está, o que você está fazendo? Porque um se importa com o outro. Não é porque somos bons, porque não somos bons. É porque o amor de Cristo nos ensina. E essa cultura faz que um cuide do outro, cuide dos nossos filhos, ministre os nossos filhos na fé. E que a nossa vida venha ter sentido e valor na sociedade. Amém? Amamos vocês. É sempre um privilégio compartilhar das boas novas e aprender também com vocês. Para que a cultura continue, depende de nós, né? Depende das histórias que nós vamos contar, depende de quais histórias nós vamos contar para os nossos filhos e para os nossos filhos na fé, e para que a cultura continue, depende de nós, depende daquilo que nós vamos transmitir, sendo exemplo e falando daquilo que é exemplo, que é Cristo. Eu tenho certeza que se o pastor Hermes estiver ouvindo até o final dessa pequenina palavra, ele deve estar cantando. Depende de nós. Porque o Hermes não perde uma piada. É o pastor mais comediante dessa igreja. Amém. Amamos vocês. Muito obrigada pelo seu tempo, por ter doado o seu tempo, né, para estar conosco. Isso é uma prova de amor também. E que o Senhor possa abençoar a sua casa. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Que em nome de Jesus o seu coração seja ministrado, não apenas por essa palavra, mas por todas as palavras que têm sido faladas nessa igreja, nessa comunidade Vida Nova. Que você se sinta amado, que você sinta também que você tem uma grande responsabilidade de continuar passando uma cultura, e uma cultura que não depende de nós só. Beijo. Fique com Deus.